Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Aproveitando uma frase da música, né? E associando ao que nós vamos falar hoje, o trabalho, ele fala que falou em oportunidade. E realmente trabalho para nós encarnados é uma oportunidade de resgate. Então vamos comentar alguma coisa a respeito do conceito, né, de trabalho, mas nós vamos nos ater basicamente no trabalho do ponto de vista do olhar espiritual, dentro do espiritismo. Trabalho é o conjunto de atividades físicas ou intelectuais, né? Pode ser coisa feita com potência da força do homem, ou pode ser algo da potência da nossa mente. E tudo isso é considerado trabalho, com propósito e esforço voltado para alcançar um objetivo. Ou seja, nós só fazemos alguma coisa trabalhando quando a gente quer atingir uma determinada conquista, um determinado objetivo. E ele vai além, né, do salário. Então, nós estamos muito acostumados a olhar o trabalho do ponto de vista salarial, como forma da gente sobreviver, né? E a gente acaba levando esse conceito pela vida e a gente acredita que trabalho é muito mais isso do que as nossas outras atividades. Mas as nossas outras atividades, do ponto de vista espiritual, são talvez mais importantes do que o trabalho em si. Porque o trabalho assalariado nos permite cuidar da família, criar filhos, educar, né? Benefícios pessoais, né, como passeio, como diversão, como sobrevivência, moradia. Mas fora desse conceito, o trabalho também é muito extenso quando se fala no propósito da alma nossa que está aqui com essa oportunidade que eu falei para a gente resgatar ou corrigir alguns vícios que a gente traz por muitos e muitos vidas, vamos dizer. E uma coisa interessante, que o trabalho deriva de uma palavra latina, ele é nem latim, tripalium. Tripalium era um instrumento utilizado antigamente para castigar as pessoas que possivelmente fossem tomadas como erradas. Então era um martírio. E a gente acaba trazendo esse conceito também, né, de sacrifício, de sofrimento, quando se fala em trabalho. Por isso que a maioria dos povos, né, que trabalham com desenvolvimento de pessoal, recomenda que a gente precise encontrar uma atividade que nos permita conexão perfeita para que a gente tenha a alegria do trabalho. Porque trabalho não é castigo. Trabalho, do ponto de vista espiritual, é uma grande oportunidade de resgate. Do ponto de vista do Espiritismo, o trabalho é definido como toda ocupação útil. Olha, o que é algo que é útil? Algo que é útil. Tem uma finalidade? Oi? Tem algo que tem uma finalidade? Uma finalidade. Nós temos sempre, às vezes, problemas ou coisas para resolver, não é isso? E aí a gente, de repente, arranja uma série ou arranja alguma coisa, você fala assim, olha, eu quero abrir essa lata, por exemplo. Né? Qual é o trabalho de abrir a lata?
A lata está, por exemplo, fechada e bem fechada. Se for só uma lata com tampa, né, não tiver soldada, uma chave de fenda você vai lá e abre. Isso foi útil. E uma chave de abrir, quando aquela de corte, também é útil. Então, o time útil é tudo aquilo que facilita, que nos ajuda a resolver um problema, a resolver até conflitos. Tem muitas vezes na vida da gente que nós nos deparamos com alguns conflitos, né, e de repente surge alguém que nos ajuda profundamente a evitar o conflito, para que ele não vire um confronto, para não virar uma briga, não é isso? Então, o trabalho nosso no dia a dia, junto com os nossos irmãos, é exatamente esse. É a capacidade que a gente tem de olhar para uma determinada questão ou um problema e, de repente, a gente propor solução ou até resolver a questão para aquela pessoa. Isso é um trabalho, né, útil e que é extremamente, vamos dizer assim, ajuda muito. É uma lei natural. Então a gente vem para cá, para esse mundo, a gente encarna, sabendo que o trabalho é natural. É tão natural quanto a chuva, é tão natural quanto o sol, né? É uma lei natural. A gente vem para quê? Para fazer com que o corpo que a gente tenha, interagindo com o sistema, né, natureza, a gente possa aprender alguma coisa que seja útil para a gente, útil para o outro e útil para a sociedade. Isso é espontâneo. Ele possui funções vitais para o progresso do ser humano em múltiplas dimensões. É isso que nós estamos falando. Quais as dimensões do trabalho? Você tem o trabalho de levar o filho na escola, tem o trabalho de cuidar do pai e da mãe, tem o trabalho de cuidar um do outro, se for o casal, tem o trabalho do aprendizado, a gente tem o trabalho normal, assalariado, a gente tem o trabalho de convivência com as pessoas, a gente tem o trabalho de aprender, né, um pouco sobre a doutrina ou sobre outras questões, o trabalho sobre aprender novos métodos, novas técnicas, aprender ciências para que a gente possa desenvolver mais e ser mais produtivo, não do ponto de vista só resultado de trabalho em si, de salário ou coisa parecida. É bom ganhar um dinheiro? Claro que é. Mas nós precisamos nos desenvolver ou desenvolver nossa mente no sentido de fazer com que essa nossa existência aqui a gente produza coisas que são úteis e que de repente nós acabamos como devedores dessas mesmas coisas em encarnações passadas. Então é uma forma de resgate, né, dos nossos débitos passados quando a gente olha o trabalho do ponto de vista espiritual. Tá certo? Aperfeiçoamento da inteligência. Essa é uma das dimensões do trabalho. Né? A leitura nossa de cada dia, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, quando a gente lê os romances espíritas, quando a gente lê os romances, né? Quando a gente vai para a escola, a gente vai estudar matemática, física, estudar química, estudar biologia, estudar ciências, né? A gente está trabalhando a nossa mente. E esse trabalho de pensar, de permitir novas visões a respeito de conceitos é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa mente. E mente desenvolvida, ela se liberta daqueles grilhões, né, de conceitos passados que muitas vezes nos aprisionam e não nos permite a liberdade de caminhar. É preciso de renovação. Nós estamos aqui em trabalho para renovar. É fundamental que a gente perceba isso.
e que não olhe isso como sacrifício. O trabalho de vir aqui ao centro, né, e fazer oração, o trabalho de ouvir, o trabalho de ouvir a música, né, é um trabalho também. E é algo que a gente acaba retirando informações interessantes a respeito da nossa formação espiritual, né, quando se trata de religião. Expiação e prova. Qual é a finalidade do trabalho nessa questão? Imagina hoje nós atuando dentro do conceito de vida que a gente tem dentro dessa sociedade, que é, de certa forma, o pessoal no fundo está me ouvindo bem? De certa forma, muito egoísta. Nós somos extremamente egoístas. Nós somos extremamente vaidosos, nós somos extremamente orgulhosos, né? No meu pé eu não piso de novo. Ou não é assim com vocês? É por aí, não é? É triste a gente admitir isso, mas é verdade. A gente precisa aprender, né, com esse trabalho de agora, que a gente precisa corrigir alguns vícios. E essa nossa experiência de vida nesse momento é exatamente para isso. Como eu estava falando, sociedade extremamente competitiva, sociedade extremamente egoísta, vaidosa, orgulhosa, e a gente tem uma dificuldade danada para fazer isso hoje. Imagina as nossas encarnações passadas. Vocês acham que a gente era melhor do que agora? Né? Que, do ponto de vista teórico, né, é quase que impossível a gente admitir que nós já fomos melhor do que somos hoje. Porque nós já evoluímos muito. Ora, se hoje a gente não é santo, se a gente hoje não é perfeito, imagina o que fizemos nas encarnações passadas. Né? Ora, dentro desse conceito, ou dentro desse contexto, a gente sabe que nós fizemos muitas coisas que comprometeram, com certeza, a nossa moral. Com certeza desrespeitamos pessoas, né? Com certeza tiramos vantagem em situações onde a gente via possibilidade, possivelmente a gente tenha brigado, sido agredido. Então, todo esse débito, né, que a gente ainda não pagou, a gente pode chamar isso de prova ou de expiação. Uma expiação é algo que você vem nessa vida para corrigir um erro ou pagar um débito gerado por uma inconsequência em outras vidas, em vidas passadas. Ok? Então, é fundamental esse trabalho para expiação. Ou seja, quando eu levei vantagem, né, pressupondo que foi muito bom para mim naquele momento, eu acabei prejudicando alguém. Contabilidade não é tostão por tostão, numa linguagem simples, né? Ora, se eu gastei a mais ou eu tirei de alguém 2 tostões, não é justo que hoje eu devolva os 2 tostões para ele, para deixar a minha conta zerada? Então, isso é um conceito contábil, isso é matemático. Dentro do Espiritismo, a gente pode também olhar essas questões de forma matemática. Então, se hoje eu estou aqui numa situação melhor, numa situação mais razoável, onde o meu egoísmo é menor, onde a minha prepotência, a minha vaidade, o meu orgulho já tem um certo tratamento no sentido de se tornarem um pouco mais suaves, né? É hora de eu devolver alguns tostões que eu usei de forma inadequada em encarnações passadas. Isso é justo, gente. Deus é muito justo dentro das equações que Ele prepara para a gente na nossa vida. Ele não quer de nós nada mais, nada menos do que dar a oportunidade para a gente resgatar, através do nosso esforço, os débitos que a gente tem com os nossos irmãos. E o trabalho é uma dessas ferramentas. E prova, né, a gente precisa fazer para mostrar que está conhecendo. Nós estamos hoje, né,
nesse planeta de expiação e prova, né? E nós estamos nos preparando para que possamos mudar junto com o planeta Terra. O planeta Terra está com o propósito de se tornar um planeta de regeneração. Olha, estamos fazendo prova. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é uma prova. Será que a gente está preparado, que a gente adquiriu os conhecimentos necessários para que a gente faça essa prova de vida hoje e Deus ou a espiritualidade olhe para a gente e diz o seguinte: olha, ele passou na prova. Será que a gente vai ser aprovado? Né? Não é uma coisa bacana isso, gente? Porque eu tenho uma grande perspectiva de viver num planeta regenerado, de regeneração. Vocês têm também? Porque tem a impressão que vai ser mais fácil, que a gente vai ter mais possibilidades de convivência mais fraterna, que a gente tem a possibilidade de ser mais caridoso, entender o outro com mais facilidade. Isso é uma notícia muito boa e isso já está acontecendo. E nós estamos aqui nesse momento para fazer isso. Nós precisamos mostrar para os nossos guias, para os nossos espíritos que nos conduzem, que são responsáveis para acompanhar a nossa existência aqui na Terra, mostrar para eles que nós aprendemos a lição. E quem é que vai dizer que aprendemos a lição? Como é que nós vamos mostrar isso? Através do trabalho. Eu estava vendo você falando da alegria que você sente quando você faz o trabalho de acolhimento fraterno para os moradores de rua. Né? Gente, é extremamente difícil você ter gente com essa percepção. Porque nós estamos convivendo hoje com uma população de rua extremamente alta e, às vezes, extremamente perigosa. Não é isso? Muito perigosa. Você não sabe o que é bom. Tem uns que são quase de uma humildade, de uma pureza, né, incrível, mas tem uns que são muito sérios. Né? E a gente evita, ou você não evita. Gente, isso é muito triste. O que é que está acontecendo com as pessoas para que elas percam a vontade de trabalhar, de viver e de olhar para si com dignidade e respeito e se colocar na posição da busca para melhorar como pessoa? Por que nós estamos perdendo isso? Não é triste? Não é? É muito triste. Eu vejo o pessoal de rua, né, me dá uma tristeza muito grande e assim esse afã, sabe, de coletar coisas, né, abrindo as sacolas de lixo que a gente põe na rua. Que coisa mais triste é isso. Mas está nas mãos de Deus também, né? Mas assim, eu olho isso com confiança, com fé. Porque quando Jesus caminhou entre nós, ele não prometeu facilidades. Ele afirmou que estaria conosco em qualquer que fosse a condição. Então, se é assim, né, se Jesus afirmou isso para nós, então a gente precisa confiar em Deus. Certo? Por isso que, muitas vezes, diante das minhas indagações, né, nessa situação, eu recorro a essa fala de Jesus. É uma forma que eu encontro de explicar para mim mesmo e de encontrar um pouco de conforto.
Conservação e sobrevivência. O trabalho, ele garante o sustento do corpo físico. Isso é básico. Eu acho que todo mundo tem essa concepção, né? E ainda por cima, ele permite que a gente auxilie, né, nas outras pessoas, para os nossos filhos, ter carro para morar, se for o caso, ter um carro, ou uma moto, ou ter passeio. Quer dizer, é para sobreviver. Trabalho também é para sobrevivência. E isso também é muito relevante do ponto de vista social, porque quando nós desenvolvemos o trabalho nosso de cada dia, no sentido da preservação do nosso corpo e da sustentação da nossa vida, de certa forma nós estamos contribuindo também com a sociedade, para que a sociedade, através dos seus membros, possam também sobreviver. Vocês viram como o mundo hoje está dependente da mão de obra uns dos outros? Olha, você não faz nada quase sozinho mais. Não faz. Quem tem capacidade de conviver e conciliar interesses e necessidades tem muito mais chances, né, de conquistas, né, e de melhorias do que aquele que é turrão, que põe barreiras e põe limites para tudo. Hoje a gente precisa ser mais flexível, a gente precisa interagir, a gente precisa buscar o outro, não só para resolver o nosso problema, mas também propor solução para o problema do outro. E quando a gente faz isso, a gente entra no coletivo. Por isso que cidades bem administradas, com gestores bons, evoluem muito mais do que cidades com gestores que pensam pequeno, que são egoístas e que não olham a sociedade como o principal objetivo do seu trabalho. E assim sendo, a gente acaba tendo mais paz, né, como elemento pacificador dentro da sociedade, dentro do coletivo, porque a gente está contribuindo, né, para que o outro tenha mais facilidade. Emmanuel coloca nas suas observações 3 tipos de trabalho. Atividades de subsistências que são recomendadas. Isso que a gente faz, acho que todo mundo aqui, né, trabalha ou já trabalhou um dia. Então isso é um tipo de trabalho, né, que é mais para subsistência. Trabalho, ação. Atividade que transforma o ambiente, né? Quando eu ouvi você falando do almoço fraterno, é uma ação que movimenta a sociedade. Movimenta a sociedade que está carente, aquela que está necessitada do recurso, e você, através do seu trabalho, você busca recursos, né, que é uma ação, junto com a comunidade, para poder gerar esse recurso suficiente para fazer um almoço fraterno. Não é isso? Então, o trabalho da ação mudando o ambiente em que estamos. Trabalho e serviços, ações que transformam o próprio ser. Escolarização é um trabalho que nos transforma, que muda a nossa forma de pensar. Quando a gente vai à escola, né, a gente busca, através do trabalho, de ouvir, de ler, de exercitar novos conhecimentos, e isso transforma pessoas. Quiçá a gente tenha um dia no Brasil escolas que realmente voltadas para o desenvolvimento de pessoas. Hoje tem muito
ativismo, sabe? Não se pensa uma educação com o objetivo da formação do homem em si. É uma escola que cria, através de conceitos que se passam, alguém que pensa como ele. É claro que a gente, muitas vezes, busca, às vezes, dar a nossa opinião a respeito do que a gente acha das coisas. Mas doutrinar é diferente, é pesado. E, dentro do conceito de Emmanuel, ele diz o seguinte, que o trabalho é uma bênção que gera divinidade e permite ao espírito a constante renovação. O espírito, ele é mutável, ele é transformado constantemente. Ele, à medida que ele é informado, à medida que ele é educado e ele é estimulado, ele se transforma. Ele tem uma capacidade muito grande de absorver e de reagir diante do que ele aprende, diante do que ele faz. Progresso moral e social. O trabalho, ele faz isso, né? Ele colabora com a sociedade na obra da criação, desenvolvendo sentimentos de solidariedade e fraternidade ao ser útil ao próximo. É aquilo que nós falamos, né? O que nós fazemos, se realmente for muito necessário na sociedade, nós vamos ser, a sociedade vai nos enxergar como um benfeitor da humanidade. Teve tanta gente já com essa biografia, né? Nós tivemos aí grandes, né, inventores, né? Nós tivemos grandes pensadores, né? Pessoas, por exemplo, que com a inteligência e com o trabalho da pesquisa e o trabalho da ação de botar em movimento, eles deixaram o nome. Quem é que não lembra, né, de Isaac Newton? Quem é que não lembra de Shakespeare? Quem é que não lembra de Santos Dumont? Todos nós lembramos dessas pessoas. E foi o trabalho. Eles fizeram uma mudança na sociedade que fez com que hoje nós tivéssemos, né, a possibilidade de viver 100 anos. Não é difícil mais viver 100 anos hoje. Enquanto que os nossos pais, né, meu pai e minha mãe viveram até bastante, mas a maioria morriam com 45, 50 anos. E esses grandes inventores, esses grandes transformadores da ciência, fez com que a gente nos permitisse hoje, né, estar com 50 anos e dizer assim, olha, eu não tenho mais 50 ainda, eu estou no meio da estrada. Isso é trabalho. E é uma benfeitoria, né, vamos dizer assim, irreversível. Transformação interior. Essa transformação interior, ela é, de certa forma, motivada à medida que a gente vai praticando um trabalho de natureza fraterna. É muito interessante o que eu não esqueço como é o nome dele. Zezinho. Hein? Zezinho. Zezinho? Que o Zezinho estava falando de sentir-se bem. Você também talvez não participe, você sente bem também? Demais. Esse retorno que o próprio fato de trabalhar naquilo te traz, né,
é como se fosse uma autoalimentação. Quando você gera uma boa ação, ou uma ação que é muito útil para a sociedade ou para as pessoas, né, você não recebe a recompensa daquelas pessoas. Muitas vezes você, às vezes, até é ironizado, ou você recebe gratidão. Agora, nós, como espíritos encarnados, nós temos os nossos mentores e nós temos Deus, né, como guia único. Quando Deus olha para cada um de nós fazendo alguma atividade que produz benefício social ou até individual, ele nos alimenta com uma energia que a gente não percebe quando chega, mas ela chega. Ela chega e te traz uma paz muito grande, ela te traz um conforto e você percebe que você está sendo justo. E não tem nada melhor do que a sensação de justiça feita, não é isso? Então, essa motivação que a gente tem para o trabalho, para esse trabalho de transformação interior, né, ela não é só uma coisa pessoal, nossa, porque o trabalho, ele é natural, ele é divino. Então, sendo divino, quando a gente estabelece essa conexão com o trabalho, a gente está estabelecendo uma conexão com Deus. E Deus sempre nos remunera dentro daquilo que a gente precisa. E o que é que a gente mais precisa? Eu, por exemplo, saúde, sim. Mas a gente precisa de paz. A gente precisa de paz. Se a gente não tiver paz, a nossa saúde vai embora. Então Deus, nessa conexão, quando a gente entra em contato com Ele através do trabalho, porque o trabalho é natural, Ele nos devolve paz. E isso faz com que a gente se harmoniza conosco mesmo e com as pessoas que estão à nossa volta. Não tem nada pior do que desarmonia quando você chega em casa, o seu marido, ou a sua mulher, ou a sua mãe, ou o seu pai estão aborrecidos e estão bicudos, não é isso? É terrível. Quando eu chego em casa, a mulher está brava, gente, dá vontade de sair. E não precisa, gente, é tão simples. A vida é simples demais, a vida é fácil. A vida é muito tranquila se a gente for tranquilo com ela. Porque a vida não foi feita, nós não viemos aqui para agredir, nós viemos aqui para compreender que nós somos todos filhos de um mesmo Pai. E esse Pai é bom igual para todos. Por que é que alguns são felizes, estão muito contentes e os outros não? Deus castiga alguém por acaso? Somos nós. Então nós precisamos aprender que esse trabalho que a gente está aqui fazendo agora, ele é super importante para que a gente tenha paz. E nós vamos buscar isso costurando a nossa relação com o trabalho de forma amorosa para que Deus nos devolva o benefício da paz. Lei do trabalho. No livro dos Espíritos, né, tem as questões 674 a 685, todas elas fazendo uma reflexão a respeito do trabalho. E lá ele fala dos vários tipos de trabalho, né? Como é que cada um é encarado. E até algumas, assim, me lembro agora, tipo assim, é permitido, por exemplo, explorar os nossos irmãos no trabalho? Uma coisa mais ou menos assim. É lícito, é justo, né, a gente trabalhar, né, de dia, de noite, assim, algumas coisas nesse sentido. Então, se você tiver o livro dos Espíritos em casa, dá uma olhadinha que é interessante. Mas ele vai falar exatamente disso, né, de esclarecer a nossa relação com o trabalho do ponto de vista espiritual.
ela não é fácil. Porque o trabalho na vida da gente, a gente poderia resumir toda a nossa relação com a vida como se fosse trabalho, não poderia? É o trabalho de cozinhar, é o trabalho de lavar o prato, é o trabalho de botar a comida na mesa, é o trabalho do aprendizado, é o trabalho de educar o filho, de cuidar da saúde do filho, de cuidar do pai, de cuidar da mãe, cuidar do idoso, de uma criança pequena, cuidar da saúde, cuidar das finanças. Então a nossa relação com a vida, ela se faz só com o trabalho. A interface nossa de existência para com a vida se faz através do trabalho. Tudo é trabalho. E trabalho no bom sentido, né? Não é esse trabalho que a gente vê, tem um trabalheiro da água. Não é esse não. É o trabalho de entender, de aceitar e de observar que quando eu estou vivo, encarnado, eu tenho que lidar com tudo isso. É propósito, é o nosso propósito de corpo e propósito de alma, nesse caso. Ora, se isso não é fácil, porque nós falamos agora mesmo da possibilidade de conflito social que a gente tem com as pessoas em função das diferenças de pensamentos que temos, né, uns com os outros, nós estamos sujeitos a choques ou conflitos constantemente. Né? E muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai para o confronto. Né? Mas Jesus nos garantiu. Disse, olha, eu não digo que não vai ser fácil, mas eu digo que estarei com vocês sempre. Eu nunca vou estar ausente. Então, quando a situação estiver difícil e a carga se tornar muito pesada, procura ajuda para dividir, para aliviar o peso para caminhar. A gente, às vezes, é vaidoso, é orgulhoso. E o que a gente faz? A gente está num sofrimento danado para fazer determinada coisa, mas a gente fala assim, não, ele está vendo, ou ela está vendo, por que ela não me ajuda? Né? Porque muitas vezes eu sou distraído que vocês nem imaginam. Muitas vezes eu tenho que tomar cuidado. De repente, alguém deixa cair uma coisa perto de mim aqui assim, eu fico, eu não tenho às vezes a iniciativa de abaixar para apanhar aquilo, às vezes até alguém que está mais idoso do que eu ainda. Né? E assim, então nós precisamos entender, hein? E sem maldade, né? Mas não tem maldade, tem não. Maldade. Não tem não. Então nós precisamos entender que a vida ela é simples. E nós não somos tão perspicazes assim. Não somos. Nós não temos percepção ativa. As mulheres têm mais do que a gente. Tem até um estudo que mostra que as mulheres, elas não têm um certo sentido como falam, mas ele diz o seguinte, que as mulheres precisam de interpretar tudo quanto é situação. Não é porque ela é mais frágil, não. É porque ela é mais vulnerável. Então, quando dizem que quando ela vai arranjar namorado, é mais difícil, porque ela tem que saber que o cara não é um oportunista e ela tem que sacar isso no olhar do cara. Quando ela vai sozinha para o supermercado, ela tem que observar todo o pessoal que está na rua, porque um pode ser alguém que agrida, ou seja, agressor, e ela tem que perceber isso. Então, os homens são muito distraídos e eles passam muito por cima de tudo isso sem essa percepção. Mas dizem que as mulheres têm uma facilidade para identificar, por essa necessidade que ela tem de proteção, por ser vulnerável, ela aprendeu, através dos tempos, identificar muitas coisas que, de repente, o povo chama de sétimo sentido. Mas não é. É sobrevivência.
é para você ter qualidade de vida. Então, assim, eu, por exemplo, sou meio distraído mesmo, não tem jeito. Então, assim, eu percebo que quando eu estou precisando de alguma coisa, hoje eu já falo, me ajuda, me dá uma força. Porque pode não ter percebido, pode não ser má vontade, pode não ser negligência, pode ser simplesmente não ter percebido. Então, e dividir a carga facilita muito os nossos ombros. Mas é muito mais fácil carregar uma mesa, uma cadeira com 2 pessoas do que um sozinho, não é verdade? Então vamos dividir, vamos buscar ajuda, não tem importância nenhuma. Ajuda, pura e simples. E diante dessa dificuldade, né, que até citei ainda há pouco, Mateus, capítulo 28 ao 20, versículo 20, ele diz o seguinte: Jesus não prometeu que seria fácil, mas que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a consumação dos séculos, né? Ele vai estar conosco. Ele nos garantiu. E toda vez que você, antes de fazer qualquer coisa, faz uma oração, tudo fica mais fácil, né? Essa consumação dos séculos, esse termo, quer dizer o seguinte: até onde eu conseguir entender e perceber que a solução do problema é o amor. Não tem outro sentimento ou outra possibilidade que não seja através do amor. O amor, gente, é a coisa mais bonita do mundo, é a coisa mais construtiva, é a coisa mais edificante, é a coisa que transforma o ambiente em que a gente está, transforma o nosso coração, transforma o nosso rosto, abre sorriso. Toda vez que a gente permite que o amor floresça, né, através das nossas expressões, a gente entra no paraíso. O coração da gente fica em paz, né? As nossas dívidas parecem que desaparecem, né? Então, assim, é amar. Nós precisamos ter essa preocupação. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Fidelidade ao caminho. Essa fidelidade ao caminho, né, Jesus, quando foi crucificado, ele foi tentado várias vezes, inúmeras vezes. Chegava propostas para Jesus dizendo o seguinte: olha, nega aquilo que você falou, que a gente te perdoa, a gente te dá o perdão, você pode viver. Mas Jesus foi fiel. Você já pensou se Jesus tivesse, né, traído a fidelidade dele? Qual seria hoje a nossa esperança? Qual seria hoje a nossa motivação? Qual seria hoje a nossa fé? Qual seria hoje a nossa confiança em Deus? Então, essa fidelidade ao caminho, né, é isso que nós estamos comentando. E esse trabalho que a vida nos oferece para fazer face a todas as nossas atividades, né, e observando sempre essa questão do amor, essa questão do caminhar com Jesus, ou do caminhando com Jesus. O maior mandamento: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando eu falo desse mandamento maior, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né, como é que eu amo a Deus? É difícil falar sobre isso, não é?
Como é que eu amo a Deus? Porque nós somos muito materialistas, nós precisamos materializar, de certa forma, as coisas para que a gente sinta que aquilo é verdadeiro. Mas Deus, Jesus, quando citou esse mandamento, ele disse que amar ao próximo como a si mesmo. E o próximo é você, sou eu. Né? E Deus está no próximo. Para amar a Deus, a gente precisa amar ao próximo. Se a gente não amar ao próximo, a gente está negando o amor a Deus. Porque Deus se faz presente na nossa vida através da presença do outro. Porque Deus está em cada um de nós. Nós temos o nosso eu divino. E esse eu divino que está em mim, que está em vocês, é fundamental para que a gente pratique o amor a Deus. E quando a gente pratica o amor ao próximo, Deus percebe que a gente está amando. Quando a gente não pratica, Deus nos olha e percebe que a gente não está amando a Deus. E falar com Deus em oração. Falar com Deus em oração é como dizia Madre Teresa de Calcutá. Uma vez perguntaram para ela: Madre, a senhora conversa com Deus, às vezes conversa, né? Mas e o que a senhora fala com ele? O que Deus fala com a senhora? Ela falou: não, ele não fala, ele só escuta. E ele diz: mas então se ele só escuta, o que é que a senhora fala dele? Eu falei: não, eu não falo, eu só escuto. Porque Deus não precisa de linguagem nenhuma para conversar com a gente. Ele precisa sentir que nós estamos sendo verdadeiros, que nós estamos representando junto com Ele, ou apresentando junto com Ele, o nosso eu divino, através da oração. Esse nosso eu divino não precisa ter palavras, basta que a gente faça essa conexão pura e simples com Deus, e Ele faz com a gente da mesma forma. E a gente nem precisa pedir o que a gente quer, porque Ele sabe muito bem o que a gente quer. Nós precisamos fazer com que a gente mereça aquilo que a gente quer. E merecer aquilo que a gente quer precisa começar em amar as pessoas que convivem com a gente. Porque a maior dádiva da relação humana é ter no outro o respeito e o amor que essa pessoa é capaz de ter pela gente. E a gente ter por ele também. Tá certo? Obrigado. Obrigada. Que Deus abençoe você.